E aí, tinha alguém com saudade disso daqui, pessoal? Huh? No! Hoje vamos fazer um review de Evangelion Collector Edition Volume 1. E vamos falar mais sobre esse mangá. O preço de capa dele é R$ 74,90 desse volume 1. E eu paguei, eu acho que R$ 40 numa promoção da Amazon. Formato 15x21, que é semelhante aos outros volumes, né, de edição de colecionador da JBC. A capa cartão com verniz localizado, vocês podem ver aí na imagem que ela brilha dependendo de onde a luz pega. Papel offset 90 gramas, que garante uma qualidade um pouco melhor, né? E tem algumas páginas coloridas, além do marca-página que eu não achei, pessoal. Veio, eu sei que veio, e assim, eu costumo usar em livros que não vêm, porque eu não gosto de usar as orelhas, nem de livro nem de mangá, que isso daqui pra mim não serve pra nada. Se fosse uma sobrecapa seria bem melhor, mas assim, como eu costumo ler primeiro os mangás e depois ir pros livros, eu deixei algum e eu não faço ideia de onde tá. Eu vou colocar, quando eu achar, colocar aí uma parte no vídeo para vocês verem como ficou. Bem, antes de dar uma olhada nas páginas e um pouco mais na história, do que se trata Evangelion. É uma história de ficção científica, mecha, né, com robôs, envolve robôs, e se baseia ao redor de Shinji e alguns dos seus amigos, podemos dizer assim, né? Ele é recrutado a mando do pai dele para ir fazer um teste numa organização chamada NERV, e o NERV, tanto faz. E ele vai controlar alguns robôs, vai controlar um robô chamado Evangelion, ou EVA-01, que é o robô que ele controla. O 01 é por conta disso, com o objetivo de proteger a humanidade dos anjos. Até então, anjos que ninguém sabe de onde vêm, e esse é um mistério que eles tentam descobrir. Só que isso vai muito além de batalhas épicas entre robôs e monstros misteriosos, e acaba abordando traumas, existencialismo, depressão e o sentido da vida. Ou seja, uma história bem complexa que se estende até o final e acaba se tornando bem filosófica mesmo. Acaba tratando como cada personagem lida com seus traumas, né? Com seus problemas psicológicos, e realmente fica bem enigmático isso daí. Um final que divide opiniões, mas vamos focar no volume 1, que é a entrada do Shinji nesse mundo e sobre o seu enfrentamento psicológico das coisas. Como vocês às vezes falavam, nossa, tomei spoiler com esse review desse mangá. Alguns personagens que não aparecem ainda, eu não vou falar o nome, tá? Aqui no começo nós temos uma menina com atadura no rosto, né? Na frente do que seria uma janela, talvez. A primeira página colorida, muito linda. Essas páginas foram redesenhadas pelo autor Sadamoto, né? Cara, fica uma experiência muito melhor. É por isso que eu gosto de alguns mangás da JBC, né? Principalmente esse modelo de Evangelho que veio no modelo Aizoban, né? Que é o modelo que une dois volumes e fica muito da hora. Aqui temos três crianças explicando que no ano de 2000 um meteoro caiu e causou uma catástrofe. Apareceram alguns monstros que ameaçavam a raça humana e apelidaram de anjos, né? E esses anjos atacavam os humanos. Aqui temos as três crianças e um robô lá no fundo, um robô roxo com verde. Muito bonito. Aqui vemos que são dois volumes, ó, e eles tratam os capítulos como estágios, ó, estágio 6 até o 12, volume 1 e volume 2. Aqui temos Shinji Ikari, um garoto de 14 anos que não liga se pode morrer de acidente ou de alguma causa natural. Um garoto sem esperança na vida, sem rumo. E esse é o ano de 2015, 15 anos após o meteoro cair na Terra, e temos uma vista do mar com alguns peixes e algum monstro, alguma entidade
passando nas águas. E aqui vemos militares, né, em tanques de guerra à espreita para esse monstro aparecer. E aqui temos também o Shinji, ó, tentando fazer uma ligação telefônica, só que ele não consegue devido a esse anjo. Aquilo na água era um anjo e ele tenta fazer uma ligação, pois ele estava esperando essa garota, a Misato. E ela chega num estilo tão grande que mesmo entre bombas, o anjo aparecendo ali, o Shinji pertíssimo do anjo, que é um perigo. Nenhum humano fica perto dos anjos. Ó, bomba caindo, raio laser chegando perto. E ela chega de carro, meu filho. Perguntando se demorou muito. Eles sobem no carro e até aqui vai tendo uma conversa entre eles. É bomba explodindo do lado do carro e carro capotando, eles saindo correndo. A primeira impressão do Shinji com a Misato é que ela é meio doidinha. E realmente é, só que ao passar da história vocês veem que tudo tem alguma coisa por trás. Bem, o Shinji vai perguntando sobre seu pai, que foi a pedido dele que ele chegou. Esse é o Shinji, esse é o pai dele. E eles chegam na neve. E quem recebe eles na neve, porque eles ficaram perdidos, é a doutora Hitsuko. Bem, ela explica ao Shinji que o pai dele, o comandante Kari, estava esperando numa sala. Após a tentativa de persuasão do pai do Shinji, ele diz que não vai pilotar um robô que nunca viu na vida e que nunca tentou fazer isso. Ele chamou uma segunda criança que estava bem debilitada, essa menina aqui de cama, no soro, e ela disse que vai pilotar. O Shinji observa isso e aceita o desafio de seguir pilotando o robô. Com receio e muito manipulado pelo pai, o Shinji se vê obrigado a pilotar o robô por conta da persuasão do pai dele, tentativa de manipulação, e essa é a cara do pai dele para o Shinji. O robô ele é ligado a um cabo, uma fonte de energia para os Evas, e ele sai sem coordenação nenhuma enfrentar um anjo. Com as instruções do pessoal da neve, ele tenta seguir em um combate, mas o anjo muito mais experiente vai atacando e todo o dano recebido pelo Eva é transferido para o Shinji. Hitsuko e Katsuragi ficam em pânico. Aqui temos um momento em que o Shinji parte para o ataque sem muito controle. Ele esbarra no campo AT, mas consegue furá-lo e começa uma batalha sinistra de robôs e monstros. Pode ver que é uma arte bonita. O Eva 1 sentando o cacete no anjo. No final de tudo, depois de uma grande explosão, o anjo se suicida com essa cruz. Aparece em meio a toda a explosão o Eva 1, comandado por um Shinji Kari inconsciente. Logo em seguida, o Shinji sonha estar fugindo de um monstro e acorda numa cama de hospital. Isso se repete muito na história de Evangelion, e logo em seguida temos uma reunião do comandante Kari com a organização que até então não sabemos, mas que aparentemente tenta controlar a força dos Evas em um projeto maior do que isso. Aqui é a parte de descontração, onde a Katsuragi tem uma grande interação com o Shinji, sempre falando que ele é bem cabisbaixo e ela, com tanta energia, né, tem esse conflito de personalidades. Ela leva o Shinji para ver como fica a Tokyo New 3 e vem como é a fortaleza, né, que eles construíram para poder se refugiar. Aqui temos mais uma página colorida da Misato,
nesse volume que começaria o 2, né? Aqui embaixo, volume 2. Temos aquela menina que estava na maca. Uma arte bem bonita. Misato novamente. Shinji decide ir morar com a Misato, sem nenhum tipo de pressão. E vocês podem ver que ela é bem organizada. O Shinji faz uma observação que na casa dela só tem cerveja. E aqui temos o mascote fofinho da Misato, que é o Pen, Pen. E é um pinguim que toma banho em água quente. O Shinji vai para a escola como um garoto normal. Tem um menino que fica com raiva por ele ser um piloto EVA, porque ele acabou destruindo alguns edifícios e acabou machucando a irmã dele, e ela foi parar no hospital por conta disso. Por isso ele fica com raiva. Também temos uma grande observação do Shinji, por parte do Shinji para a Rei Ayanami, que é essa menina que estava debilitada na maca. E seguimos aqui com o treinamento do Shinji dentro do EVA. Vemos um garoto sem expressão nenhuma, controlando um robô que ele não queria, e criou esse senso de heroísmo para poder proteger aquela menina. Aqui temos um pouco da rotina do Shinji, né? Algumas interações dele, e ele tem algumas falas bem incisivas para pessoas inconvenientes, podemos dizer assim, né? Ele diz que sente muito se o jeito dele irrita, mas não tem cabeça para desagradar menos. Então, ache o que você quiser de mim, mas eu vou continuar sendo eu. Nesse momento que o rapaz ia bater no Shinji novamente, a Rei Ayanami convoca o Shinji para uma convocação urgente vinda da nave, e temos mais páginas coloridas aqui, com a Misato comandando, e temos a primeira página onde o Eva aparece colorido. Página bonita. Bem, aparece esse anjo, que tem também a versão dele colorida. Aqui temos o Shinji, ó. E ele se assemelha a uma planária, para quem sabe. Ó. Aqui, ó. Ele se assemelha a uma planária. Planária muito esquisita. E aqui temos a decolagem do EVA 01 para enfrentar esse anjo, e os dois rapazes que estavam atordoando Shinji foram lá gravar, não ficaram no abrigo. Ao decorrer da luta, Shinji atirando, sendo infligido com golpes de flagelos, podemos assim dizer, com grandes destruições de prédios. Eles vão parar numa montanha onde estavam os dois meninos. Ó, o Eva vem voando depois de um golpe e quase esmaga eles. Bem, depois disso, o Shinji, sem ordens diretas, acaba colocando os dois meninos para dentro do EVA, o que pode alterar a sincronização do piloto com o robô. Mesmo após ordens da Misato de retirá-los ou seguir suas ordens mesmo, ele acaba ganhando do anjo. Ó, ele usa a faca dele, né, um tipo de arma. Temos essa belíssima página com o Shinji muito mal, e aqui começa a trama dele de não querer mais pilotar o Eva, e vem aqui seguindo com uma conversa bem profunda com a Misato, e ele foge de casa. Esse rapaz aqui ajuda ele, só que aparece o pessoal da nave e leva ele de volta. Com a Misato aqui bem decepcionada, ela faz uma coisa que marca muito a história, com um tapa na cara dele, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A menina, que é bem sorridente, foi bem fria com ele, e Shinji decide ir embora de Tokyo New 3, onde ele ficava. Bem, Misato vai se despedir dele.
ele fala que não quer voltar do lugar de onde ele veio. Bem, já indo embora, a Misato chega sempre com grande estilo, né? E o Shinji decide ficar. Eu deixo isso aqui para vocês. Espero que tenham gostado desse review. É a primeira vez que eu faço um review tão completo. Espero que vocês vejam a obra, porque é uma obra muito boa. Uma obra para se refletir, caso você goste de uma obra mais profunda, complexa. E esse vai ser meu primeiro e último review de Evangelion, tá? É uma obra que você mesmo tem que ir atrás e realmente decidir se vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para divulgar. Creio que eu farei mais reviews assim. Então, comente aí se vocês querem que eu faça review de algum volume que eu tenho aqui, de alguma obra. E é isso. Comente se você gostou, se gosta desse formato de vídeo, se gosta de mais curto, mais longo. E é isso. Valeu, falou e fui!